Senhores vereadores, público aqui presente, a todos o nosso boa tarde. Damos início a essa audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para discussão da matéria referente ao Projeto de Lei 04319, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2020. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores Paraná, vice-presidente da comissão, e do vereador Paulo, membro da comissão. Também agradeço a presença dos vereadores Márcio, da vereadora Neide e da vereadora Luciana. Agradeço a presença também do Corpo de Bombeiros. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis, são sempre bem-vindos aqui. Convido para compor essa mesa o diretor do Departamento Municipal de Planejamento, senhor Marcos Rosolém. Onde o senhor quiser. Pode ser. Convido também o diretor Almir, também fazer parte aqui da mesa. Convido também o servidor Denis, que gentilmente atendeu a solicitação para estar com a gente aqui hoje. Formada a mesa, inicialmente informo que o prazo de emendas ao projeto iniciou-se no dia 21 de outubro e será encerrado no dia 30, próxima quarta-feira. Além do recebimento de emendas, a esta comissão cabe a realização de audiência pública e análise dos projetos orçamentários, finalizando o seu trabalho com um parecer técnico sobre a matéria. Assim, essa audiência é realizada em cumprimento ao estabelecido no Estatuto das Cidades, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual, em seu artigo 4º, inciso 3º, a linha F, determina que a gestão orçamentária participativa é um dos instrumentos da administração municipal, e tal gestão é concretizada por meio de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. O artigo 44 do Estatuto das Cidades ainda prevê a realização de debates, audiências e consultas públicas como condição obrigatória para a aprovação das propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual pela Câmara Municipal. A título de informação, esclareço que o orçamento municipal possui um caráter público, não só por ser uma lei, mas também por ser elaborado e aprovado num espaço democrático, por meio de discussões que ocorrem em sessões plenárias do Poder Legislativo. A Constituição de 1988 define 3 instrumentos integrados para a elaboração do orçamento, que visam o planejamento das ações do poder público,
são eles: o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a Lei Orçamentária Anual, LOA. A Lei Orçamentária Anual, LOA, objeto desta audiência, consiste no orçamento propriamente dito. Contém os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades estabelecidas na LDO, juntamente com os recursos necessários para o seu cumprimento. Dessa forma, define as fontes de receita e autoriza as despesas públicas expressas em valores, detalhando-as por órgão de governo e por função. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município determinam que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano, para que possa vigorar no ano seguinte. Além das exigências constitucionais, o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal traz alguns requisitos que deverão estar contidos no bojo da LOA, em consonância com as metas traçadas pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, o objetivo dessa audiência é, além do cunho informativo, o de buscar a participação do cidadão com relação aos assuntos que interessam à sociedade e ao município. Por tratar-se de assunto extremamente técnico no âmbito financeiro orçamentário, essa comissão convidou o diretor do Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal para fazer algumas considerações acerca da lei orçamentária em pauta, bem como responder às dúvidas que porventura surgirem por parte dos vereadores e dos munícipes. De acordo com a lei orçamentária enviada para essa comissão, a previsão é de que cada vereador disporá de R$ 140 mil, sendo metade deste valor obrigatoriamente destinada à saúde e a outra metade a outros órgãos à escolha. Gostaria aqui de agradecer também a presença do presidente da Câmara, Sérgio Donizete Ferreira. Obrigado, presidente, pela presença. As emendas podem ser feitas de forma conjunta entre 2 ou mais vereadores, para aqueles montantes que excedam o valor da cota. O vídeo a gente pode colocar antes, né? Na fala deles, né? Está certo ligar o vídeo? O vídeo está. Antes, eu peço licença aqui aos diretores, antes de iniciarmos aqui dar a palavra para os diretores, será apresentado a vocês um vídeo explicativo sobre a questão, né, do que é a lei orçamentária anual. Tá? Então, vamos lá, Lei. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA.
Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou, como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. Bom, agora eu convido, fica aí aberta a palavra aos diretores. Fiquem à vontade, vocês são sempre bem-vindos a essa casa. E mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui. Boa tarde. Para variar, tinha que ser seu Almir, né? Pois é. Seu Almir sempre com os números. Tinha que ser o Almir. Bom, como foi colocado, a gente está aqui discutindo a LOA, que é o orçamento para o exercício de 2020, né? Na nossa situação do município, já explicou, tem as taxas, tem os impostos, o nosso tem o IPTU, tem outras situações, ali a questão mais federal, mais estadual, o nosso tem umas peculiaridades, que são os ISS, Imposto sobre Serviço, o IPTU, e o nosso orçamento, a gente, na LOA, trabalha o quê? A previsão de receita, como a gente coloca, e da previsão de receita, a previsão também dos gastos. Aí, na questão dos gastos, a gente tem as 3 situações, que é a Câmara Municipal, o Executivo e o Instituto de Previdência. Então, são as 3 despesas, sendo que os 2 primeiros, que é o Instituto de Previdência, ele tem receita e despesa, e a Câmara Municipal, né, Denis, tem só a despesa. Tá? Ela não tem receita própria, ela tem a despesa e a sua despesa é dividida em 12avos. Então, o montante que ela vai receber nessa proposta orçamentária que foi encaminhada para a Câmara é dividido em 12avos. E como é colocado, tudo baseia-se numa questão de receita, de tributos recebidos de transferências do Estado, que a gente fala fonte 2, que é estadual, a receita recebida do governo federal, que são fonte 5, e as receitas dele próprio, recolhida no município através dos seus impostos locais. É óbvio que, fora essas receitas, temos os convênios a serem firmados, temos as situações que a gente busca junto aos parceiros, deputados federais, estaduais,
junto com a Câmara Municipal também, junto aos seus representantes na Assembleia Estadual ou Federal, que durante o exercício, quando contemplado o município, são encaminhados projetos de leis para casa e eles vão sendo suplementados. Então, normalmente, se o orçamento, por exemplo, do Executivo, que está estimado em 145 milhões iniciais da Receita, ela pode chegar a um valor maior ao final do ano, se houver esses convênios, esses repasses de emendas para o município, como também ele pode se tornar menor caso não se concretize aquela expectativa. Na montagem desse orçamento para 2020, como é o último ano de exercício da atual legislatura, a gente sentou, né, Denis? Depois o Denis pode até complementar, e fizemos um orçamento bem com o pé no chão, bem tranquilo, de forma que a gente vive um momento no país em que a gente ouve muito a palavra contingenciamento. O que quer dizer? Às vezes o governo federal tem uma perspectiva de arrecadação também, ele prevê que não vai arrecadar, ele vai lá e contingencia. A gente tem visto muito isso na parte da educação, da assistência social, de outros órgãos da saúde. Então, quando ele contingencia, ele diminui o repasse aos municípios. E aí a gente tem que ficar se adequando também nos nossos gastos. Então, hoje o que a gente caminha é uma previsão de receita e uma previsão de despesa para o exercício de 2020. E ele segue as duas peças iniciais enviadas, que é o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que segui-las. Tá? Então, depois de feito essa parte de ver a receita e a despesa, ele é dividido pelas suas funções. O que são as funções? São os departamentos. Departamento de Educação, Departamento de Obra, Departamento de Saúde, Departamento de Ciência Social e todas as outras situações que a gente tem no município. E é o que veio na peça orçamentária. Já vem dizendo o que está relacionado a cada diretoria. E dentro dessa diretoria vai para os elementos. Os elementos são despesas de vencimento de salário, despesas com obrigações, despesas com material de consumo, serviço de pessoa jurídica, pessoas físicas e os investimentos, seguindo uma ordem de responsabilidade. Primeiro, garantir os vencimentos de salários. Segundo, garantir os contratos. Segundo, garantir a funcionabilidade com o material de consumo e tudo mais. E o que restar? Aí sim, investimento. Por isso que muita gente vê as fichas de investimento com valores tão pequenos, R$500, R$2.000, R$5.000, cabendo aí sim fazer a parceria junto aos vereadores, junto aos deputados, tentando as emendas para poder suplementar e fazer investimento no município. Porque se for pensar só na arrecadação própria, fica muito difícil lançar investimentos. Por isso que às vezes as pessoas falam, mas por que na proposta não veio um valor para investir no bem ou na construção de uma creche? Por quê? Sozinho, hoje, os municípios não conseguem investir. Ele é obrigado a buscar, junto aos seus representantes, junto aos vereadores e Assembleia Estadual e Federal, buscar as emendas para poder fazer esse investimento, porque senão não consegue. Tá? Buscar também corrigir seus códigos tributários municipais, foi o que o município de Paraguaçu fez no exercício de 2018 para 2019, corrigiu seu código tributário, colocando ele em prática para poder fazer uma igualdade maior na coleta de seus impostos, para poder melhorar a sua arrecadação, para poder investir, senão também não conseguirá. Tá? Então, essa proposta ela veio bem enxuta e, se a receita que se realizar for melhor do que a prevista, contamos com a Casa de Leis para ir suplementando onde for necessário. Só vou acabar de complementar. Primeiro, boa tarde a todos. E depois, a parte dos números, o Denis vai dar o esboço aí para todos nós. Vale salientar também que eu acho que é o momento oportuno para nós colocarmos duas coisas. Quando nós entramos nessa gestão, nós estamos batalhando e estamos chegando no final, que nós acabamos sendo assim pegos meio que de surpresa, onde nós tínhamos vários projetos
da parte do turismo e da parte federal, que estavam paralisados, e a gestão, então, tomou por precaução abrir e terminar todos esses projetos para depois pensar em fazer algo novo, porque tudo isso estava amarrando essa gestão de não poder abrir qualquer outro projeto. Então, para se ter uma base, eu acho que nós já chegamos a comentar, mas eu não sei se nesse momento de apresentação de orçamento foi dito, mas nós tínhamos aproximadamente, se não me falha a memória, seriam 33 projetos do turismo, que era da parte do DAD, que falam, né, que é da Secretaria de Turismo, estavam paralisados, e mais de 12 a 17 projetos da parte federal, que também estavam paralisados. Então, tudo isso acarretou para essa gestão retomar todos esses projetos e nos acarretou gastos que não estavam no programa. Então, hoje nós podemos estar colocando assim com muita tranquilidade, eu acho que restam apenas 3 projetos para serem concluídos desse total. A gestão realmente procurou destravar tudo isso e realmente nós colocamos, estamos finalizando quase todos os projetos, tem mais 3 que vão ficar então para o próximo ano aí, para a gente acabar de concluir e entregá-los todos para a população. Nós já entregamos vários, né, mas para concluir todos e deixar esses projetos concluídos e disponível no município. Esse é um valor que a gente realmente estava procurando colocar, porque são todos que acarretaram gastos que não estavam assim previstos, e nós tivemos que arcar para poder ir concluindo e destravá-los. Outro momento, que foi o que o Almir até colocou, nós procuramos fazer o orçamento bem pé no chão, porque esse ano, inclusive, nós tivemos algumas surpresas, principalmente da fonte 5, que é do governo federal, onde, a partir do momento que ele começou a contingenciar, que ele se viu apertado também com as verbas, os repasses ficaram muito menores. E isso realmente prejudicou todo um orçamento que nós tínhamos realizado, e de abril e maio desse ano para cá, mensalmente, o dinheiro federal ele vem todo mês a menor, mas muito menor. Então, para esse próximo ano, nós procuramos tomar essa precaução, porém, a gente ainda está na expectativa do que virá pela frente. Esperamos que as coisas se normalizem e acabem voltando ao normal, principalmente na área da educação, onde a remessa de dinheiro que vem do Fundeb, realmente isso nos prejudicou muito, porque grande parte do pagamento e das coisas que a gente repassa, né, com pagamento de salários de professores, com pagamento de obras, alguma coisa que vem do governo, foram prejudicados porque diminuiu em muito. Então, estamos na expectativa que realmente para o próximo ano o governo federal volte à normalidade, para que a gente possa ter fôlego para poder trabalhar nessa área. E aí, então, eu gostaria depois, se for possível, que o Denis passasse os números para conhecimento de todos. Eu só queria salientar o seguinte, na que o Marcos colocou desses convênios nessa situação. Da mesma forma que essa proposta orçamentária que está sendo trazida para a discussão, ela traz praticamente, né, o Denis vai estar colocando a questão da estrutura básica, que é a máquina em si, a folha de pagamento, o custeio do funcionamento. Quando o Marcos coloca que a prefeita, a dona Almira, ela resolveu destravar essa pauta de todos esses convênios, de todos esses investimentos que estavam paralisados,
E a gente tinha convênios de 2009, 2007, 2013, uma estrutura muito antiga, e para você dar andamento nele, você tinha que ter os investimentos do Tesouro, parte, porque tudo que estava lá de trás colocado, quando você traz para atualizar para 2019, 2018, quando a gente começou, como terminar a escola, terminar uma creche, terminar um prédio, você atualiza os valores, e o convênio foi firmado lá em 2003, 2009, ele tinha um custo naquela época atualizado. Quem que arcou com a diferença para poder terminar? O município. Então, houve grande investimento para poder finalizar essas escolas, essa creche, esses prédios, essa situação, e há de dizer claramente aqui, com participação da Câmara Municipal, porque nenhum projeto, nenhuma suplementação de verba, nenhuma dotação ou nenhuma realização ocorreria se a Câmara Municipal não aprovasse em conjunto a necessidade desse investimento. Então, se a sociedade hoje tem uma escola terminada, se ela tem uma creche, é porque a prefeita atual resolveu fazê-lo e a Câmara, em conjunto, aprovou e viu a necessidade de terminá-la. Então, ali há a perspectiva das duas casas, o Executivo e o Legislativo, e o investimento necessário. Então, hoje, como o Marco colocou, de tudo que a gente encontrou, tem 3 travados ainda, que, se Deus assim o permitir, no exercício de 2020, a gente vai destravar, e a próxima legislatura conseguirá encontrar o município com condições de atuar em novos investimentos, que também já estão sendo pleiteados e negociados, porque é uma máquina que gira, mas que, tá bom. O orçamento em si, ele vem com o custeio normal. Durante o ano serão encaminhados para a Câmara novamente todas as necessidades para destravar esses 3 convênios ainda, e eu tenho certeza que a Câmara vai avaliar com carinho a necessidade para poder terminar essa situação. Passo para o Denis agora, questão dos números. Boa tarde. Com relação aos números, fazer um breve esboço aqui. Na lei orçamentária, ela contém os 3 entes, né? Como já foi falado, temos a Prefeitura, o Instituto e a Câmara. Porém, quem produz receita é apenas a Prefeitura e o Instituto. Na Prefeitura, foi previsto o valor de arrecadar no valor de 150 milhões. E a sua despesa fixou em 145 milhões. Com relação ao Instituto, tem uma previsão de receita de 20 milhões e a sua despesa 21 milhões. Essa diferença de 20 para 21 é o repasse da Prefeitura ao Instituto, é o aporte que a Prefeitura faz. Com relação à Câmara, a despesa dela fixou em 4.474.000. Então, totalizando a receita e a despesa, que tem que ser um orçamento equilibrado, né? Então, a previsão de arrecadar é 171 milhões e a despesa 171 milhões. Vale lembrar que isso é uma previsão, né? Caso haja alguma frustração na arrecadação, esses valores são congelados. Dentro do orçamento, a maior fatia do orçamento está dentro da educação e dentro da saúde. Dentro da educação, a educação leva o percentual de 37,08% do total do orçamento. E a saúde, ela leva o percentual de 25,31%. Então, se a gente somar saúde mais educação, ela leva do orçamento 62%. Então, é praticamente quase boa parte do orçamento é vinculada a eles. Tá? Dentro do objetivo da administração para 2020, com relação aos mínimos condicionais que é a saúde e a educação sendo 25%, a previsão do Executivo é aplicar no mínimo 26,5%, que representa um superávit de 1,5%, que em valores representa 1,5 milhão por ano na educação, acima do previsto. Tá? No valor total da educação, os 26,5 representa 27 milhões em todo o ano. Na saúde, um mínimo que é 15%, a previsão no orçamento é de aplicar no mínimo 25% na saúde. Essa diferença dos 15% para os 25%, que é os 10%, representa 10 milhões só na saúde. Tá? Esses são
acho que os aspectos mais importantes dentro do orçamento elaborado. Mais alguma coisa a acrescentar, os diretores? Tranquilo? Bom, efetuadas as considerações pertinentes, comunico que a palavra será franqueada aos presentes para o saneamento de dúvidas relativas ao conteúdo do projeto de lei 43/2019. Tá? Então está aberto aí para quem tiver pergunta, quem tiver alguma indagação, fiquem à vontade. Bom, uma boa tarde a todos. Sou o capitão Marçal, comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Assis e região, que também é responsável por Paraguaçu Paulista. Primeiramente, quero vir dessa casa aqui para agradecer, parabenizar pela última conquista que a gente teve junto à Prefeitura, aí, também parabenizar o Departamento de Compras, a licitação da Prefeitura, a Secretária de Finanças, a Prefeita, pelo excelente equipamento que a parceria da Câmara com a Prefeitura favoreceu a nossa prestação de serviço à população de Paraguaçu Paulista, que com certeza tem um material, um equipamento de desencarceramento hidráulico de última tecnologia e que Deus abençoe que ninguém usa, mas se for preciso usar, serão muito bem atendidos e muito bem socorridos. Segundo, assim como eu estive o ano passado participando da audiência pública da LOA, que eu vir aqui e pedir o auxílio dos vereadores para poder participar, para poder tentar adquirir esse equipamento. E foi uma parceria de sucesso, inclusive uma parceria tanto de sucesso, que eu sou responsável por 5, 6 cidades, que tem bombeiro e 29 municípios. E alguns municípios até me indagaram a respeito de como funciona Paraguaçu Paulista, a emenda impositiva dos vereadores. Então, criou uma certa, vamos colocar assim, uma parceria positiva entre Câmara e Prefeitura e que gerou uma repercussão positiva na nossa região. Então, eu gostaria de trazer isso para vocês, trazer isso que fica documentado, registrado, os nossos agradecimentos, o meu agradecimento em nome do comando do Corpo de Bombeiros, que com certeza quem tem a ganhar é a população de Paraguaçu Paulista e aqui a região. E assim como ano passado eu estive aqui, eu venho aqui novamente solicitar o apoio dos vereadores, que a gente tem uma dificuldade muito grande, eu não posso deixar de falar, no atendimento de ocorrências em locais de difícil acesso. O que seria locais de difícil acesso? Zona rural, que Paraguaçu Paulista tem bastante. Usinas, indústrias, fazendas, até locais que o pessoal vão pescar. E temos também aumentado e muito, principalmente nesse ano, que pode ver na reportagem, as incidências de fogo em mato, captura de animais. Então temos bastante ocorrências nesse tipo de local. E o que é vamos colocar assim, a minha solicitação é facilitar o acesso, o trabalho do meu efetivo que está aqui, facilitar a chegada até o local, o salvamento, o atendimento da ocorrência, e diminuir o custo, a manutenção de nossas viaturas. E isso diretamente também vai beneficiar a Prefeitura, que tem uma parceria de sucesso com a gente, Corpo de Bombeiros. Porque hoje a ocorrência ela é atendida, seja a pé, seja com caminhão, ou seja com o veículo pequeno que a gente tem. Porém, a gente verifica que algumas ocorrências elas poderiam ser diminuídos custos de manutenção, até mesmo deslocamento com combustível, se nós tivéssemos uma caminhonete 4x4. Por que eu falo caminhonete 4x4? Porque chega no período de chuva, fica complicado muitas estradas rurais na nossa região. E muitas das vezes ocorrem acidentes graves em estradas rurais de terra mesmo. E esse equipamento de última geração, que foi adquirido aqui graças a essa parceria de sucesso, Câmara Municipal e Prefeitura, tem que chegar a esse local. E como vai chegar a esse local? O SAMU? O resgate? Não dá, vai atolar, vai ficar. Seria o ideal uma caminhonete 4x4 para chegar a esse local, dar esse atendimento, tirar essa pessoa do local de difícil acesso, do local que ela está precisando de uma ajuda, levar rápido até um local onde tem um resgate, um SAMU esperando, e ela poder ser socorrida da melhor forma possível e da maneira mais rápida entregue ao hospital. Então, primeiramente, agradecer, registre esses meus agradecimentos, a parceria de sucesso que serviu de exemplo para muitos locais, e um pedido, uma solicitação, dentro da possibilidade dos nobres vereadores aí, em nos ajudar, a poder ajudar a população, que fosse feita, e como foi feito ano passado, cada vereador aí participou, se não me engano, doaram acho que 10 mil, 11 mil, não sei, cada um deu um pouquinho,
Cada um deu o que podia numa emenda impositiva, o que gerou esse trabalho excelente do departamento lá de licitação da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, na aquisição daquele belo equipamento que a gente sempre fala para a população ir visitar, e conhecer e saber o que é aquilo. Um equipamento importado, um equipamento de última geração e que serve para vários tipos de ocorrências. Porém, esse equipamento ele precisa chegar até o local, principalmente os locais de difícil acesso. E para isso eu vim aqui solicitar se haveria a possibilidade, um pedido meu como comandante da região, juntamente com o sargento Taete, que já deve ter feito contato com alguns vereadores, que seja feito a possibilidade de doação de cada vereador, que a gente possa estar ajudando aí a prefeitura, no ano de 2020, estar ajudando aí com a compra desse veículo, que vai ser empregado no atendimento de ocorrência também. E, em contrapartida, o Gol que a gente tem lá em casa, dando certo esse veículo, a gente vai disponibilizar para a prefeitura, que ela possa utilizar em outro. E, com essa parceria de sucesso, eu consegui que uma viatura de resgate e reserva estivesse aqui hoje. Se os senhores forem lá no Corpo de Bombeiros, eles têm uma viatura rodando e uma viatura reserva. Uma viatura boa, que caso baixar uma, tem a outra, que é a parceria de sucesso. Então, eu gostaria de pedir apenas essa ajuda, esse apelo, esse auxílio, que a gente possa dar continuidade ao excelente atendimento que a gente vem prestando aqui, graças ao apoio da Prefeitura, Câmara Municipal, e quem tem a ganhar é a população de Paraguaçu Paulista. Muito obrigado a todos. Obrigado ao capitão do Corpo de Bombeiros aí. A Câmara sempre está aberta para vocês aqui. O Taete, né, ele já esteve aqui com a gente, já fez o pedido, só que a gente tem o problema que sozinho, né, um vereador não consegue, então precisa aí juntar vários vereadores para se chegar, né, ao valor do veículo, senão fica parada, fica inócua a emenda, ela fica inexequível, né, se você não atingir o valor. Vou conversar com os vereadores para ver o que a gente consegue. Tá bom? Fica aqui como presidente da comissão aqui, eu fico com esse compromisso aqui de ver com os vereadores. E o Taete já trouxe para a gente aqui, o ofício já mandou, eu vou confirmar com eles para ver como que a gente consegue fazer. Tá bom? A casa é nossa aqui, sejam sempre bem-vindos, tá bom? Perguntas? Vereador Paulo? Boa tarde a todos. No nome do presidente dessa comissão, eu quero estender aí este boa tarde a todas as autoridades, né? Autoridade do Executivo, representando o Executivo, autoridade do Corpo de Bombeiro, a todos, vereadores, público presente, a imprensa, a escrita, os internautas que nos acompanham via online. Mais uma vez, meu boa tarde especial a Deus. Bacana a atitude aí das autoridades do Corpo de Bombeiros, que se apresenta não só para agradecer, né, mas também para buscar mais recursos desta casa. Como já disse o comandante, eu estou à disposição, não é muito o que temos, mas se cada vereador, no exercício da sua função, fazer essa liberação aí de R$10 mil, eu sei que vocês vão conquistar, né, o que estão pretendendo. Eu queria também, né, cobrar, senhor presidente, os outros órgãos que foram beneficiados, uma audiência como essa, que comparecesse. Bacana, mais uma vez eu quero dizer, a presença aí do Corpo de Bombeiro, né? Não só para agradecer, mas para pleitear mais recurso aí, né? A gente louva a Deus por ter essa possibilidade de, como autoridade do Legislativo, legislando para a nossa comunidade, poder servir, poder ajudar. Isso também nós temos que agradecer o Executivo, que nessa legislatura, neste mandato, né, por 4 legislaturas, cada legislatura é um ano, corresponde a um ano, e que a prefeita, ela trouxe essa lei, né? Ela buscou em 2009, eu estava aqui nesta casa, quando ela trouxe essa novidade, nós não fizemos o uso devido como estamos fazendo neste mandato, nessas legislaturas agora. E ela mesmo trouxe a lei, presidente, e ela acabou aí sendo o alvo de fazer essa liberação
porque nós cobramos. Foi o mandato que mais os vereadores pegou no pé do Executivo, foi nesse mandato. E, geralmente, quem trouxe, Almir, né, Marcos, esta conquista para o Legislativo foi a própria prefeita, que, naquela ocasião, ela era presidente da Câmara. Então, isso quer dizer, né, que eu acho que ela não contava com isso, de ela trazer a lei, depois ela ser prefeita e ela ter que, né, fazer a liberação desse recurso para que os vereadores trabalhassem. Mas é uma parceria bonita, como diz o comandante, que bacana, que estamos aqui para servir, né? Essas são as minhas considerações, senhor presidente, não poderia deixar de falar isso, né? Que a prefeita ela acabou sendo alvo de um próprio documento que ela trouxe para esta Casa de Lei em 2009 e que agora ela no Executivo ela tem que fazer aí valer aquilo que ela buscou lá fora para atender a nossa comunidade, como estamos atendendo através da liberação dessa verba impositiva. As minhas considerações. Boa tarde, muito obrigado. Eu gostaria só de complementar, se possível, presidente, posso? Verdade. É muito importante, na questão das emendas impositivas, o Denis está acompanhando, a Milene, contador da Câmara, e aí é uma maturidade até dos próprios vereadores, em que a gente, sempre que precisa negociá-las, a gente tendo feito, é que, às vezes, a maturidade até de ter a visão de colocar um objeto para a execução, entender que é possível, né? Não adianta, às vezes, colocar lá um valor e colocar, por exemplo, reforma do prédio tal, um valor que, ao ser visto, não dá para nem iniciá-lo. Então, a gente tem sempre prioridade de verificar, chamar o vereador e falar, olha, o senhor colocou tanto, precisa de tanto, vamos realocar alguma situação, negociar, para poder fazer a viabilidade até de executá-la. E isso a gente tem tido a compreensão, tem tido um bom diálogo junto à Câmara, aos vereadores, de poder dar o andamento para poder executá-la, porque senão se torna até inviável algumas coisas. Porque, às vezes, como está vendo, uma Ranger, uma caminhonete, como está sendo solicitada, ela tem um valor X. Não adianta o único colocar lá uma emenda dele, R$10.000, e chegar para o município uma emenda de R$10.000. Como é que você executa essa emenda? Você não executa. Você não compra uma Ranger de DENEM nem sucata, porque aí também não vão querer, certo? Então, a gente tem que ter essa compreensão mesmo, de saber, na hora de colocar a emenda, respeitando os 50%, que é referente à saúde, e o restante em determinados outros pontos, mas sempre vivendo a viabilidade de executá-la. Perfeito. Quanto a respeito do Corpo de Bombeiros, a doutora Melissa está aqui, ela está fazendo o controle para a gente. Alguns vereadores já se manifestaram quanto a valores sobre o valor do veículo passado. Oi? Não está atingindo. Então a gente vai ter que sentar e conversar aí, tá? Vamos ver o que a gente faz, depois a gente conversa, tá? A gente vai ver o que a gente consegue fazer para até o dia 31, né? 30, né? Até o dia 30. O valor, eu não lembro de cabeça agora, eu deixei o ofício na minha sala. R$130 mil o valor do veículo cotado, né? Cada um pelo menos. Aham.
Mas eu vou fazer uma pergunta agora relacionada a isso que o vereador Paulo está falando. Pedir para os diretores aqui. Existe a possibilidade, diretores, de, um exemplo, conseguirmos arrecadar R$80 mil. Existe a possibilidade da prefeitura fazer essa complementação desse veículo? Olha, tudo fica da seguinte forma, como eu coloquei, no orçamento do município, como a gente colocou ele bem enxuto, a gente tem a obrigatoriedade, primeiro, garantir a folha de pagamento, os contratos já existentes, o custeio da manutenção da máquina, as despesas fixas, que a gente fala fixas, mas são as variáveis, água, luz, energia, e somente o restante para investimento. E a gente, no nosso investimento, como o próprio bombeiro vem aqui solicitar que a casa o faça, a gente vai pedir o investimento aos deputados e aos congressistas. Então, se falar que eu tenho em material de equipamento permanente a diferença para complementar, eu teria que estar tirando de algum investimento, de algum prédio do próprio município para passar. E não é o caso, sendo bem franco, não tenho essa perspectiva dessa receita para colocar. Então, não vou prometer algo que realmente não está constando nem na nossa LOA, né, na PPA, porque teria que estar lá nas peças e não está. Perfeito. A questão do Corpo de Bombeiros, né, existe a possibilidade, se a Câmara enviar a um valor X, né, existe alguma possibilidade de uma complementação, de vocês conseguirem uma complementação, ou é praticamente inviável? Sim. Perfeito. Não, não é transtorno nenhum, fica tranquilo. Passa o microfone para ele, meu, por favor. Existe sim, como alguns vereadores são de diferentes tipos de partidos, às vezes pode acontecer de ter um vereador que é militar, que eu posso tentar fazer um contato, que colabore com algum vereador do partido, daqui da cidade, e que possa complementar para ajudar a compra. Pode acontecer. Aí, por exemplo, eu posso, tem o vereador Mauro Bragato, que é da região aqui de Prudente, o deputado estadual, tem o deputado federal. Pode acontecer, que aí tem uma emenda impositiva que chega a 80, 90, 100 mil da Câmara, aí pode acontecer da gente tentar verificar com o deputado se ele pode complementar isso para adquirir a compra, e sem onerar a prefeitura. É uma sugestão. Perfeito. Que pode ser útil. E acho que os senhores têm mais contato, às vezes, que a gente, com relação a alguns deputados. Não, pode acontecer. Quanto a isso, a questão dos deputados, você fica tranquilo que a gente vai tentar ir atrás deles, sim, sem dúvida. Tá? Só para deixar, né, bem claro, porque às vezes a pessoa tem o valor X para mandar, às vezes deixa para mandar por não existir uma perspectiva de ser complementado isso, né? Então a gente já deixou claro aqui que pela prefeitura a complementação pelo orçamento que está enxuto vai ser meio complexo, mas depois a gente conversa. Claro, fica à vontade. Pode acontecer também que a gente está solicitando uma caminhonete 4x4, cabine dupla, prevendo socorros. Mas pode acontecer também da gente conseguir pegar uma cabine simples, que a gente possa levar o equipamento que é mais barata e atinja o que os vereadores podem nos ajudar. Não sei, uma sugestão. A gente pode verificar a especificação, mas tudo depende do número de vereadores que vão poder ajudar, o quanto que a gente vai conseguir, e aí depende da gente fazer a especificação para ver se bate, para o vereador também não perder, que nem o senhor está falando. Perfeito. É uma sugestão para a gente, que nem o secretário falou, amadurecimento, com cautela, especificação, ver com calma. Dá, não dá, a gente vê um outro meio. É uma sugestão que a gente está tentando buscar. Perfeito. Eu só quero esclarecer, né, que eu estou dando bastante ênfase, principalmente aos senhores, para que a população, para que as entidades, os presidentes das entidades, responsáveis pelas entidades, participem dessa audiência pública, né, que, como os senhores estão fazendo, né, porque vem aqui pedir e tal, mas na hora de participar,
Na hora de participar aqui, tá aqui com a gente, não vem, né? Então fica aqui meu puxão de orelha a essas entidades, a esses representantes dessas entidades, e mais uma vez eu parabenizo vocês. Tem que ser feito isso, esse diálogo tem que existir. Né? Tem que pedir, a gente tem que tentar negociar, vai daqui, vai dali, enxuga daqui. É isso que funciona, isso é democracia. Né? Isso é democracia. Presidente. Vereadora, com a palavra a vereadora Luciana, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todos vocês pela atitude. Isso para nós é muito gratificante. Nós queríamos poder ajudar muito mais, entendeu? Porque de tal forma, o trabalho de vocês salvam vidas, e isso para nós é de suma importância. Bom, aqui vai um questionamento, talvez um pouco ainda incerto, porém eu gostaria de saber se há possibilidade, na devolutiva da Câmara para a Prefeitura, fazer uma indicação de destinar essa verba, de repente, para a compra desse veículo. Existe essa possibilidade? Você se refere à devolutiva do saldo da Câmara? Isso. Não há essa possibilidade, porque a devolutiva da Câmara, ela não pode ser devolvida já com um fim, né? Ela é devolutiva para a Caixa. Não, tudo bem. Tá, não pode. Se haveria a possibilidade de fazer a indicação, entendeu? Não. Tudo bem. Não. Por lei, não. Tudo bem. Tá? Viu, vereadora, eu queria aproveitar a sua situação para a gente colocar também o seguinte, eu acho que é muito válido estimular, né, esse tipo de que a gente está fazendo, como se fosse uma parceria entre o Executivo e o Legislativo, fazendo que o próprio Corpo de Bombeiro também se esforce no sentido de buscar, como ele está falando, um deputado federal, um deputado estadual, para fazer esse tipo de parceria, para fazer essa complementação. Por quê? Os custos de despesa do bombeiro que ficam na cidade, né, hoje, ela cai sobre o município. Então, a alimentação, o conserto, combustível, tudo isso que o Corpo de Bombeiro exige hoje, ela sai do dinheiro do município. A prefeitura é que está mantendo tudo isso lá. Então, como o Almir até colocou, é difícil, a gente tem que fazer uma ginástica muito grande para que sobre um pouco de dinheiro para investimento. E o percentual que sobra nesse total aí, se eu também não me falha a memória aqui, o Denis pode até confirmar, mas é em torno de 5% a 7% só desse total de dinheiro que nós temos de receita, é o que sobra para investimento. Então, é muito pouco o que sobra para a gente ter a preocupação em fazer a melhora para o município. Então, eu acho que vale salientar aqui, que nós estamos colocando, é que a gente também já faz a nossa parte para o Corpo de Bombeiros estar presente e dar esse amparo para os munícipes, né, quando necessidade. Ok? A taxa, por exemplo, a taxa do Corpo de Bombeiro, que era o FEBOM, que constava na Lei Municipal do Código Tributário, e o Supremo Tribunal suspendeu. Agora, houve uma situação recente que o município de BH, de Minas Gerais, entrou com uma representatividade e vai para a corte, quer dizer, vai para a plenária do Supremo, podendo ser revertido a cobrança da taxa, podendo, porque vai ser discutido esse assunto. Só que há de entender, se aprovado, ela depende novamente de lei municipal a ser instituída e para a vigência do próximo ano. Então, não seria para agora, quer dizer, poderia votar se aprovado. Esse assunto ainda vai à discussão do plenário do Supremo Tribunal, mas não é para 2020. Se aprovado for, talvez para 2021, se aprovado pelas câmaras municipais dos municípios, o retorno da taxa do bombeiro. Tá? Então, talvez em 21, 22, haja aí uma luz para essa questão do custeio e investimento pelos municípios na questão
do Corpo de Bombeiro. Os municípios que mantiveram os corpos de bombeiro hoje custeiam, como o Marco colocou, as despesas de custeio, que é a manutenção da frota e os demais gastos que o bombeiro tem no município. Mais alguém tem alguma pergunta? Os vereadores, Neide, Márcio, que agradeço novamente a presença de vocês. Quero parabenizar essa audiência pública e dizer que nós recebemos esse ano, ao contrário do ano passado, muitos pedidos de todas as escolas, das entidades, e a nossa emenda impositiva, quisera ela ser um valor bem mais alto, né, para a gente poder atender realmente todos os pedidos que nos foram feitos. Então, eu já tinha me comprometido com o TAET, mas eu tive que... A minha emenda está todinha picada, sabe? Então, eu espero que os vereadores também tenham picado a deles também para poder contemplar. Então, vou deixar uma emenda em aberto, né? Foi reduzida ainda? Do ano passado para esse ano foi bem menor. Então, procurei atender, de modo geral, todos os pedidos que eu recebi. E espero que a gente consiga aproximar o mais possível do valor que vocês precisam. Mas também me comprometo a pedir ajuda, né? Eu, Márcio, nós estamos conversando aqui, para os nossos deputados, né, Márcio? Para poder complementar. Mais alguém tem alguma pergunta? A Adriana Gomes também aqui, presente. Obrigado pela presença, né? Diretora da Escola Viva para Viver, né? Seja sempre bem-vindo a essa Casa de Leis, tá? Obrigado pela presença. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu só vou fazer uma pergunta para o Almir aqui, e Rosolém ou Denis, né, quem quiser responder, mas... Existe aí, né, foi aprovado nessa Casa de Leis, o PERT, né, que é o parcelamento aí dos impostos dos munícipes em atraso, né? Existe alguma previsão de aumento de arrecadação com esse programa aprovado aqui pela Casa de Leis? Olha, nós aprovamos o refis para o exercício de 2019, porque, por lei, ele nem pode ser realizado no ano de 2020, por se tratar de um ano eleitoral, né, de eleição. Então, ele não pode ser realizado ano que vem. Por esse motivo mesmo que nós, em conjunto, discussão com a Câmara, tudo, e aos requerimentos, ao pedido da própria população, nós resolvemos fazê-lo agora até o dia 13 de dezembro. De segunda-feira agora até o dia 13 ele está válido e começou a ser distribuído todas as correspondências dos devedores, desde ontem está sendo distribuído, e a gente tem sim a expectativa de que as pessoas possam quitar suas dívidas, é uma oportunidade. Sabemos da dificuldade econômica que o país está vivendo, e isso reflete no comércio, reflete na situação. Quantos vão aderir, a gente vai descobrir agora, no dia a dia. É óbvio que a gente tentará, com essa receita, cobrir até esse déficit que está ocorrendo da previsão do orçamento. Aí vamos falar do orçamento de 2019, como o Marco já colocou, da queda que está tendo, principalmente da fonte 5, tentar cobrir essa queda para poder manter os compromissos com nossos fornecedores, né? Nossos funcionários, principalmente no final do ano, em que a gente tem duas folhas, que é o 13º e o vencimento do mês. Tá? Então, a gente tem uma expectativa, sim. O projeto de lei que foi enviado para cá, Denis, ele
estimula, acho que 1,5 milhão, né, de receita. Tá? Se a gente pensar que o município tem uma dívida acumulada entre todos, quase de 88 milhões, mas a gente sabe que se a gente for tirar todas as partes podres, que a gente sabe que é impossível receber e tal, é até pouco 1,5 milhão, mas é o que a gente está esperando pela situação que a economia vive, né? Garanto que todo mundo gostaria de estar em dia, mas nós não temos a expectativa que todo mundo vai pagar. Mas que pelo menos entrando 1,5 milhão a gente tenta equilibrar essa situação. Agora, para 2020, não há expectativa pela questão da legislação não permitir a realização desse tipo de situação no ano de eleição. Mais alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Vamos lá, então. A minha estagiária Beatriz, tem alguma pergunta, Bia? Bom, então vamos lá. Agradeço, então, a presença de cada um de vocês. São sempre bem-vindos aqui. Enquanto eu estava falando aqui, né, o assessor do deputado Ed Thomas estava comigo aqui. Ele está aventando a possibilidade de conversar com o deputado sobre o veículo. Tá? Então, ele viu a gente, acompanhou a gente ao vivo aqui, já me mandou uma mensagem aqui. Vamos aguardar. Né? Tá bom? Então, feito isso, encerrada a discussão da matéria referente ao projeto que trata da lei orçamentária, dou por encerrada essa audiência pública, agradecendo a presença e a participação de todos. Muito obrigado e uma ótima tarde.